Espírito Santo, Tu és o Deus que sabe de todas as coisas. Não há nada escondido que não seja revelado. E eu quero te pedir, ministra os nossos corações. Em o nome de Jesus, usa-me como instrumento Teu. Me humilho diante de Ti, que o Senhor possa cumprir o Teu propósito nesse estado, através de nossas vidas. Que toda obra do inferno na mente dos meus irmãos caia por terra. Eu profetizo que todo coração de pedra será transformado no coração de carne, sensível à Tua voz, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Deixa eu pedir para alguém no teclado fazer, pode ser, ou você, ou tanto faz, quem achar melhor. Porque daí na palavra tem mais a ver, fica mais Glória a Deus. Filmando aí? Amados, eu estou prestes a lançar um livro sobre uma palavra que Deus tem me ministrado. E essa já é a 4ª parte de uma mensagem onde eu creio que Deus vai fazer algo muito forte com quem não só ouvir, mas praticar o que Ele tem falado, amém? Essa é a 4ª mensagem, eu trouxe aqui o DVD, Construindo o Futuro Glorioso, parte 4, Caça ao Tesouro Escondido. Olha a capa, Indiana Jones. Deus, põe aí, focaliza a capa para a galera ver. Glória a Deus. Alguém está fazendo aniversário hoje? Mesmo? Você pensou que eu não fosse falar, né? Parabéns, que Deus abençoe, tá? Como eu já falei, eu estive em Brasília conversando com um amigo, onde eu expliquei sobre essa palavra, e ele no meio da palavra me interrompeu, porque eu falei assim: fulano, faz tanto tempo que eu não consigo parar de falar de Moisés. Eu comecei a explicar para ele a mensagem, e ele falou assim: Bigard, isso é profético, porque quando Moisés nasce, um decreto de morte é lançado à terra, Faraó manda matar das crianças de 2 anos para baixo, e aí a irmã quando ele é colocado, a mãe de Moisés coloca Moisés no rio, a irmã que tem um ministério profético, vai ao lado cuidando dele, e ele disse que essa é uma característica das pessoas, do ministério profético, que é cuidar do ministério libertador, do ministério que vem para libertar. 2000 anos depois vem Jesus, aonde outro decreto de morte é lançado, o rei Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, aparece um anjo para o pai dele, mais uma vez ministério profético, e diz para ele o quê? Filho, sai, pega o menino, vai para o Egito, se esconde lá, porque vão matar o menino, estão querendo matá-lo. Mais uma vez o ministério profético protegendo o ministério libertador, Jesus que nos libertou, amém? 2000 anos se passaram, e aí aparece um festival, nossa geração aparece, um festival chamado Woodstock, sexo, drogas e rock and roll, e muitos países começam a liberar a lei do aborto, mais um decreto de morte, mas nós estamos vendo nesses dias uma adoração e um profético se levantando de uma forma verdadeira, o ministério profético amadurecendo, não sendo conduzido por crianças. Então a gente tem visto o ministério profético protegendo uma geração, fala para o irmão do lado, que veio para libertar. Então eu quero te dizer que eu creio que nós somos uma geração de libertadores, amém? Repita comigo, eu faço parte de uma geração de libertadores. Meu irmão, você não faz parte nem de uma geração de frango falando desse jeito. Tá, vamos mais forte. Eu faço parte de uma geração de libertadores. Para você entender, isso é muito sério. Porque se não fosse Moisés na história, se não fosse Jesus na história, meu irmão, nós nascemos na época certa, no tempo certo, no país certo, você frequenta o lugar certo, você não foi fruto de uma relação sexual de alguém que não queria. Você não conhece a minha história. Se você nasceu, Deus tem um projeto na tua vida, você nasceu na época certa, Deus vai fazer algo com você nessa geração, amém? Agora, eu creio que nós somos uma geração que não nasceu para ver a história ser escrita, mas nasceu para escrever uma história recheada de aventuras e poder de Deus. Se você assiste o filme do Indiana Jones, você vai ver muita aventura. E o Deus que deu a criatividade para Hollywood não vai dar criatividade para nós escrevermos uma história cheia de aventura. Fala para o irmão do lado, nosso Deus é maior que Indiana Jones. Ele é o Deus da aventura. Então fala para ele, não fuja da aventura. Amém? Nós não somos uma geração de medrosos. Nós somos uma geração de valentes. Uma
de pessoas corajosas que foi levantado para fazer algo diferente. Agora, você precisa entender que não basta Deus querer fazer algo diferente com a gente, se Ele não encontrar em nós disposição para ser usados por Ele. Olha para mim, eu creio que quando Deus começar a fazer o que Ele falou que vai fazer, e é algo muito grande, amém? Para quem nos acompanha desde o começo, eu sei que isso eu não estou falando do bola, estou falando do que Ele vai fazer no Brasil, mas eu vejo a minha história. Porque quando eu vim para cá, eu vim com uma folha de papel e muita gente riu. Igreja grande, igreja grande. Meu irmão, hoje nós temos algumas cadeiras vazias por causa do seminário. Tem gente sendo ministrada, tem gente que está aqui na correria o mês todo por seminários que nós fizemos e está quase desmaiando de cansaço. Agora eu sei o que nós estamos vivendo. Então, alguns viram a história ser escrita, outros estão fazendo parte da história. Eu lembro quando o pastor Sal chegou na igreja, eu lembro quando a Shaina chegou na igreja, que está por aí. Eu lembro quando algumas pessoas chegaram na igreja e que ninguém dava nada, e que Deus... E tinha pessoas super preparadas na época, e os super preparados não acreditaram no mover de Deus, e os que não eram preparados, inclusive eu, ficamos escrevendo a história. Uau, valeu a pena, amém? Então não adianta Deus querer fazer algo com você se você só vem no culto para assistir o louvor, para ver a igreja falando, a igreja que é uma igreja diferente, para ver a prancha, pôr a mão na prancha, que prancha estranha. Não é nada, não adianta nada disso se você não estiver disposto a dizer: Deus, me ensina para que eu nasci. Amém? Fala assim comigo: eu não nasci à toa. Agora isso é um chavão evangélico. Agora eu quero te dizer o seguinte: quem sabe por que você nasceu foi Deus. Então a tua oração tem que ser: Deus, me revela qual o motivo que eu nasci. Para que eu quero ser aquilo que eu nasci para ser. Porque, queridos, quando você se encontra no lugar certo, na hora certa, ninguém te segura. Eu costumo viajar e eu vivo dizendo: onde é o melhor lugar para se morar? Aí a galera diz a sua cidade, eu falo: não é. Eu pergunto para você: qual é o melhor lugar para se morar? O céu? Não. Também, né? Mas estou falando aqui na terra. Fala para o irmão do lado: no centro? No centro da cidade? Não, vamos lá. Fala para o irmão do lado: no centro da vontade de Deus. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, Ele pode te mandar para uma vila indígena e você vai se sentir amarradão lá. Você vai falar: lá é o melhor lugar do mundo. Ou Ele pode te mandar para Paris. Uau, tô bege. E lá Deus vai te deixar feliz da vida. É fácil não... pastor, ninguém fica infeliz em Paris. Vai para lá sentar na vontade de Deus. Primeira semana, lindo e maravilhoso. Primeiro mês, lindo. Terceiro mês, lindo. Quarto, você já está desesperado quando vir embora. Então você pode estar no melhor lugar, lugar mais lindo. Não sei se vocês já moraram em lugares lindos fora da vontade de Deus. Ele se transforma em lugares feios. Amados, não adianta você vir aqui na igreja hoje, ouvir uma pequena pregação. Você veio aqui para ser mudado. Essa é a quarta parte. E o final do livro, vou lançar esse livro no final do ano, em nome de Jesus. E Deus tem falado muitas coisas através dele. E eu preciso que você entenda. Repita comigo: eu nasci para escrever uma história. Amém? Você que está assistindo um DVD, puxa aqui. Vem comigo, vem comigo. Aí, já está aqui. Na tela. Na tela não, aqui não. Você nasceu para escrever uma história, tá? Você que está assistindo na internet ou lá em casa, eu não sei aonde, mas eu quero que você saiba, você não está assistindo essa mensagem à toa. Ouça até o final em nome de Jesus. Ou mire até o final em nome de Jesus. Amados, eu estou falando sobre Moisés. Eu vou repetir só os tópicos, vou passar voando, são 315 tópicos. Aí eu vou voar para chegar na mensagem de hoje, tá bom? Então eu não vou ler texto, eu não vou falar nada para até chegar na parte 4. Aí eu entro na Bíblia e faço tudo que tem que fazer. Então, você que está vindo: o pastor não abre a Bíblia, porque eu vou repetir a mensagem número 1, a mensagem número 2, a mensagem número 3, só os tópicos. Se eu repetir aqui, nós vamos ficar as 3 horas, porque é bastante informação. Eu fui pregar numa igreja esses dias que o pastor estava desesperado, dizendo: o que eu vou passar para a igreja falar na célula? Era tanta informação. Falei: irmão, pega só a parte final da mensagem e passa isso. Então, as células de Curitiba também, fiquem espertos que daqui a pouco eu passo só a parte que é para falar. Vamos lá. A Bíblia nos conta algumas coisas. A primeira coisa foi que Moisés, ele não permitiu que o palácio corrompesse a sua essência. Moisés, ele era um escravo, foi levado até o palácio
Faraó e ele teve acesso ao melhor da terra. Mas ele não olhou em nenhum momento para trás e disse assim: meu passado já era, eu não tenho compromisso com o meu passado. Ele tinha tudo do bom e do melhor, mas ele não permitiu que o fato dele ter muito dinheiro, prazer e conforto impedisse ele de olhar para o passado e olhar para o seu humilde começo. Amém? Segunda coisa, Moisés, ele percebeu que dentro dele havia uma essência especial. Moisés estava aqui tendo acesso a tudo, mas dentro dele tinha uma sede de justiça. Ele queria fazer justiça com o povo, em favor do povo. E o que isso Deus me ministrou? Que não adianta ele colocar um talento no teu coração se você não entender que isso é importante. Não é porque é normal para você que deixa de ser importante para Deus. Todo talento, tudo que Deus colocou é importante. Eu sei andar de skate e sei grafitar, e as duas coisas Deus usou para chegar onde eu cheguei. Amém? Coisas que todo mundo criticou, mas que Deus falou, eu te dei. Então não importa se Deus te deu talento de jogar futebol de botão com seu avô. Amém? Se você usar isso para a glória dele, você precisa entender que é importante isso. Ninguém nasce sem talento. Fala para o irmão do lado, ninguém. Ninguém nasce sem dom. Amém? Terceira coisa, o fato de você ter um talento de Deus não te dá a liberdade para agir fora de tempo. A Bíblia diz que Moisés, ele entende que aquela sede de justiça vem de Deus, e o que ele faz? Ele sai e vai agir fora do tempo, e ele perde algumas coisas. Não vou falar aqui, mas ele perde alguns benefícios. Repita comigo: toda vez que eu ajo fora do tempo de Deus, eu perco coisas de Deus. Amém? Você não foi chamado para fazer coisas que Deus te pediu antes do tempo. Porque se você fizer o que Deus te pediu antes do tempo, você vai perder o que você já fez. Adão e Eva perderam o quê? Era para eles não terem comido a planta, uma árvore, eles tinham acesso ao jardim. Por causa de uma árvore eles perderam o jardim. Davi tinha várias mulheres, quis a mulher que não era dele. O que aconteceu? Perdeu a família toda, maior bagunça na casa dele, até ele morrer. Foi maior, bagunça por causa desse erro. Querido, você ter um dom de Deus não te dá direito de agir antes do tempo de Deus. Amém? Aí Moisés, ele foge e ele vai pro deserto, e ele vai trabalhar com o sogro. E ele começa a cuidar de gado. Quem ganhava dinheiro ali era o sogro, não ele. E aí, quando Deus o chama, ele responde de bate pronto. O que ele diz para Deus? Quando Deus fala: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Meu irmão, só reconhece a voz de alguém quem anda com esse alguém. Amém? O que Deus me mostrou? Que mesmo em tempos difíceis, Moisés nunca deixou de orar. Então Moisés foi fiel a Deus tendo muito, e foi fiel a Deus não tendo nada. Quem aqui quer ser usado por Deus? Saiba, você vai ser testado por Ele, ou em um lado, ou no outro lado, tendo muito ou tendo nada, ou nos dois. Talvez você não tenha nada e vai ter tudo, ou você tem tudo e vai perder, mas Deus vai testar e dizer assim: onde está seu coração? Vocês estão aqui? Outra coisa que a gente aprendeu, que Moisés, ele entendeu que a sarça ardente, atrás de uma sarça ardente existe um chamado ardente. Sempre que Deus começa a falar muito com você, eu vivo brincando, quando Ele começa a nos perseguir, você vai no ônibus, um crente começa a falar com você. Você vai no outro lugar, um crente começa a falar: você é preso, cai na cela de crente. Você fala: meu, não é possível. Quando Deus começa a se manifestar, é porque Ele quer te usar de uma maneira diferente. Vocês estão aqui? E aí vem a outra lição. Porque as pessoas, eles querem o poder de Deus, mas não querem o que segue o poder de Deus. Repita comigo: atrás do poder de Deus tem o chamado de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E quando Ele dá esse chamado, Moisés tem que acreditar que a direção de Deus era correta. Porque na conversa com Deus diz o que para Moisés? Volta pro Egito. Ou seja, se Deus quer construir um futuro glorioso na tua vida, Ele quer acertar o teu passado desastroso. Então Ele sempre vai te pedir para dar um passo para trás, resolver o teu passado, pedir perdão para alguém, ir lá e resolver. Não queira pular isso, vai dar problema. E as pessoas dizem: puxa, eu não quero ir para trás. E Deus diz: na hora que eu te puxo para trás, é quando eu te tenho perto do meu coração, você vai entender o que eu sinto por você e o que eu sinto por essa obra. Então, quando você é levado a dar um passo para trás, não desanima, é só o impulso para você ir mais longe, amém? Mas você precisa entender que quando Deus te pede: acerta o teu passado, volta para o Egito, é porque Ele tem coisas maravilhosas, amém? Moisés também entendeu o que era ser um agente. Ele aprendeu a depender de Deus quando tudo estava acontecendo. Olha para mim.
ele começa a ver todos os sinais que Deus fala assim acontecendo, todos os sinais, tudo que Deus acontece. Quando ele sai do Egito, com o povo, uma das primeiras coisas que ele faz, ele sobe no monte para orar. O que Deus me mostrou? Existem pessoas que vêm para a igreja e pedem: Deus, eu quero a cura. Quando Deus cura, o cara foge, nunca mais vem. Deus, restaura meu casamento. Quando Deus restaura, o cara foge. Deus, restaura minha vida financeira. Quando Deus restaura, o cara foge. E o que Deus mostrou? Que ele está procurando um povo que, mesmo que ele cumpra tudo o que prometeu, o povo continue dependendo dele. Quanto mais alto Deus te levar, ele está procurando um povo que mais de joelho continua andando. Amém? Mais dependente de Deus. Vocês estão com sono ou estão prestando atenção na palavra? Amém. Glória a Deus. Vocês aqui, bem? Outra coisa, Moisés entendeu que era ser um agente transformador. Foi a última mensagem. Ele se encontra com águas amargas e ele não se conforma com isso, e ele vai atrás para mudar. Meu irmão, Deus chama pessoas inconformadas. Jesus era um inconformado. Ai, pastor, bate na madeira. Era assim, sabe por quê? Porque ele não se conformava com o pecado. Ele veio e deu a vida para mudar aquilo. Meu irmão, Deus, ele quer que vocês não se conformem com algo, e com aquilo que você não se conforma, esse é o teu chamado. Tem pessoas que não se conformam em ver outros batendo no vidro do teu carro e pedindo uma esmola. Meu irmão, abre os olhos, porque Deus quer te usar nessa área. Outros não se conformam com as pessoas usando drogas. Abre os olhos, que Deus quer te usar nessa área. Outros não se conformam com a falta de sabedoria do povo de Deus. Fique esperto. Pessoas inconformadas. Moisés entendeu o poder do trabalho em equipe. Não precisa nem te falar, né? Quando ele vai à guerra, ele manda Josué escolher os guerreiros. Então a gente ministrou bem pesado sobre isso. Vale a pena você assistir essa mensagem, a número 3. Senão eu vou gastar um tempo nessa parte, porque eu gosto demais disso. A quarta, ele entendeu o poder de uma história escrita. Quarta não, nem sei que número de quarta, mas vamos lá. Moisés entendeu o poder de uma história escrita pelo dedo de Deus. Estou terminando. Êxodo 17, 14 a 16, não precisa abrir. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e repete a Josué. Amados, Deus estava dizendo para Moisés assim: tudo que eu te ensinar, repita comigo, tudo que eu te ensinar, escreve no livro e passa para frente. Por quê? Meu irmão, porque Deus tem pressa. Ele não pode ficar ensinando para todo mundo a mesma coisa sempre. Ele precisa de pessoas que se tornem sábias. Pergunta para mim, o que é sabedoria? Não, fala mais forte. O que sabedoria é aprender uma lição, não cair no mesmo erro e ensinar pessoas a não errarem no que você já errou. Vocês estão aqui? Então você não precisa cair no erro que eu errei. Meu irmão, eu já errei, então aprenda comigo. Essa é a ideia. Agora nós vamos entrar na quarta palavra sobre esse título. Deus quer construir um futuro glorioso na sua vida, amém? Mas para isso você precisa plantar de acordo. Meu irmão, se você ouvir essas mensagens, sua vida vai ser diferente. Você não está em Curitiba à toa. A minha vontade era abrir a cabeça de vocês e colocar o que Deus está me falando. E a minha vontade era que se você buscasse a Deus mais do que você busca, para Ele te mostrar o que Ele está me mostrando. Meu irmão, se você vê um pouquinho do que Deus tem sonhado para essa cidade, você para com frescura. Amém? Então, presta atenção nessa mensagem. Agora começa a mensagem nova. Porque não adianta você querer colher de uma maneira diferente, se você continua plantando da mesma maneira. Vamos lá? Repita comigo. Moisés entendeu que Deus, mais forte, que Deus é quem supre todas as necessidades. Vamos lá. Eu lembro de um dia que eu estava assistindo uma mensagem de um pregador, e era na época das fitas cassetes. Quem lembra disso? Tem gente que está falando, o que é isso? Meu irmão, é uma coisa dos anos 80, 90. Estava assistindo uma fita de cassete de um pregador, e ele falou uma coisa que impactou a minha vida. Esse cara está pregando, está suando na igreja, uma igreja lá de Belo Horizonte, e ele olha e fala assim: o mundo ainda vai ficar sabendo o que Deus pode fazer para e através de um homem totalmente consagrado a Deus. Eu era um moleque, eu era um menino, solteiro. Eu bati assim na minha perna, eu dei um pulo da poltrona que eu estava, eu falei: eu quero ser esse cara, eu quero ser esse homem. Meu irmão, Deus me moeu,
eu passei por muita coisa ali que eu vou falar para poder chegar até aqui. E ainda tem muita coisa para chegar, muito lugar para ir com ele. Mas eu quero te dizer, aquela frase impactou a minha vida. Eu falei: Deus, eu não saí de São Paulo à toa, eu não estou no Paraná à toa. Se eu não me engano, eu não tinha nem conhecido a Vivi ainda, ou tinha só conhecido, mas nós não estávamos nem namorando. E eu fiz uma oração: eu quero ser esse cara, eu não quero estar aqui à toa, eu não quero ser um Zé Mané na terra, eu não quero ser mais um cara que frequenta a igreja e todo mundo frequentou a igreja. Eu quero ser um cara que chame a atenção dos céus. Deus, me ajuda a ser assim. Eu acho que vocês não estão aqui, né? Presta atenção, gente, vem comigo. Aí, o que Deus me mostrou? Que Ele não é louco de nos chamar para fazer algo e nos deixar na mão. Deus não é louco para te pedir para você fazer algo e colocar você na frente da batalha sem as armas necessárias. Deus nunca vai te pedir para enfrentar um campeão faixa preta de jiu-jitsu se você não sabe nem fazer nada. No mundo espiritual Ele nunca vai pedir isso. Agora, fala para o irmão do lado: toda grande obra de Deus exige tudo que nós temos. Eu tenho aprendido que nós só vamos ter tudo de Deus quando Ele tiver tudo da gente. Por quê? Repita comigo bem alto: porque Deus é um Deus grande. Quando Salomão estava construindo o templo, em 2 Crônicas 2, versículo 5, não precisa abrir, só anote, 2 Crônicas 2, 5, Salomão ele diz o seguinte: ele está construindo uma casa gigante, e aí ele fala: a casa que eu estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é grande e o maior de todos os deuses. Repete bem alto, como uma oração, coloca a mão no teu coração, a outra para cima e diz assim: a obra que Deus tem na minha vida é grande, porque o meu Deus é um Deus grande. Você pode dar uma glória a Deus, uma salva de palmas para Ele? Amém? A Bíblia diz que aonde Jesus chegavam multidões e o acompanhavam. Eu creio que Deus trabalha com coisas simples e pequenas, creio, mas eu também creio no trabalho com multidões. Meu irmão, Deus quer te usar para fazer coisas grandes. Deus quer fazer através de você grandes maravilhas. Contudo, repita comigo assim: se Deus quer me usar para grandes coisas, por que eu passo tanta dificuldade na vida? Você já fez essa pergunta? Meu irmão, tua vida é uma vida normal. Você se converte, você acha que você vai virar o Buzz ao infinito e além. E de repente, é, não é? Problema de tudo quanto é lado. Você vai para, quem é solteiro, mora com os pais, vai para a balada, o pai nunca falou de horário. Você começa a vir para a igreja, dá problema, né? Meu irmão, vira o mundo dos avessos. Essa é a pergunta que muitos já fizeram, continuam fazendo aqui, está o segredo. Fala para o irmão do lado: o segredo é que Deus não tem tempo para perder. Ele quer usar a nossa geração. Então olha qual que é o segredo. Ele trabalha conosco no pouquinho ou no quase nada, para ver se nós vamos dar valor ao muito. Escute. Quando Deus tem uma obra grande numa geração, Ele trabalha no teu coração, no zero, no quase nada, para ver se você vai ser fiel no pouco e também no muito. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. O povo era escravo, eles não tinham nada, eles viviam numa dificuldade extrema. Meu irmão, uma coisa é você não ter dinheiro, outra coisa é você não ter dinheiro e ser escravo. Amém? É bem diferente. Você não tem dinheiro para comer, você está livre, você vai na casa de um amigo meio-dia, ele fala: o que você vai fazer agora? Ah, não sei, estava passando aqui. Aí ele te convida: quer almoçar? Não. Né? Daí o cara: não, entra, tudo bem, você insistindo. Então você é livre. Agora quando você é escravo, você passa perrengue, você não tem para onde correr. E o povo estava vivendo isso lá naquela época. Mas Deus tinha uma obra maravilhosa. E qual era a obra de Deus? Repita comigo: transformar um bando de escravos em uma geração grande e poderosa. Amados, hoje não é diferente.
Porque Deus olhou para nós não tínhamos nada para oferecer. Você pode ser o cara mais rico de Curitiba, querido, o que você pode dar para tudo? Então Deus olhou para nós não tínhamos nada para oferecer. Muitos aqui não eram nem para estar vivos. Você conhece teu passado, né, Cacá? Cacá tem quantas balas no corpo ainda? 3 balas que não conseguiram tirar na época de gente boa dele. E aí Deus olhou para a gente e falou o quê? Vou fazer uma coisa maravilhosa através deles. Mas toda grande obra de Deus na vida de alguém começa pequenininha. Porque Deus quer ver onde está o nosso coração. Deus quer ver quais são as nossas verdadeiras motivações. O povo não tinha nada e de repente Deus dá uma direção. Abra comigo Êxodo capítulo 11, versículo 2. Exodó 11, 2. Abre aí. Segundo livro da Bíblia. Êxodo 11, versículo 2. Eu estou empolgado, sabe por quê? Porque há um tempo atrás eu ouvi alguns pastores falando sobre liderança, sobre algumas coisas, alguns anos atrás. E eu passava indiferente sobre algumas situações, seminários, essas coisas. Quando Deus abriu a minha mente, Ele me falou, você nasceu para levantar líderes, para ser pastor de pastores. Quando eu entendi isso, eu comecei a agradecer por cada pastor que tinha me cobrado. Eu comecei a querer pedir perdão para alguns que falavam, pastor, obrigado, vai por aqui. E eu não ouvia alguns conselhos, porque eu não sabia porque eu tinha nascido. Eu achava que eu era só um pastor. Sabe, amados, talvez para você seja só mais uma pregação. Mas se você permitir que Deus abra o teu entendimento, não vai ser mais uma pregação. Ela vai mudar a tua história, teu curso. Você vai entender porque você nasceu. Então, por favor, tenta, luta contra pensamentos. Não fica pensando no John Jones, quase perdeu a luta ontem. Sabe, não fica pensando no time, não fica pensando no pagamento de amanhã. Tenta, fala, Deus, me ajuda a prestar atenção nisso. Porque uma coisa é você ouvir uma mensagem, outra coisa é quando a mensagem se revela para você. Fala, caramba, cara, caramba. Puxa, como eu era infantil, como eu era bobinho. Não saia daqui como um bobinho, tá? Deus tem mais do que isso para você. Fala para o irmão do lado, você não é bobinho. Você é a pessoa mais inteligente da face da terra. Amém? Porque você escolheu estar ouvindo Ele do que estar assistindo Fantástico. Então, já mostra um pouquinho da inteligência, amém? Êxodo 11, 2 diz, fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho. Vamos voltar aqui no texto. Eles estavam escravos e Deus está falando para Moisés dizer para o povo, olha só. Fala aos ouvidos do povo, que todo homem que está escravo ali do meu povo, peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. Amados, o povo que não tinha nada, começou agora a ter acesso a tudo. Mas eles se esqueceram de uma lição. Tudo que Deus nos dá tem um objetivo. E era para esse povo entender que eles já estavam vivendo um verdadeiro milagre. Porque, meu irmão, se você não tem nada e ganha R$2, você tem tudo. É ou não é? Você não tem nada. Agora você não tem nada e já sai com um monte de ouro e prata. Vamos lá. Você não tem nada e ganha R$1.000, é uma coisa. Você não tem nada e ganha 3 milhões de reais. É isso que Deus está mostrando para o povo. Ei, já é um milagre. Já é para vocês estarem levantando a mão para os céus e dizendo, ei Deus, obrigado. Amém? Mas eles não conseguiram receber as bênçãos de Deus com as mãos abertas. Faz assim. Tem 2 formas de você receber bênçãos de Deus. Assim e assim. Muita gente recebe assim. E eu estou ensinando muita gente a receber assim. Você vai ouvir até no final da mensagem, amém? Deus tinha prometido uma terra que manava o quê? Não entendi. Meu irmão, a Bíblia diz que esse povo estava comendo cebolas e alhos. Você pode dizer, pastor, eu amo cebola e alho. Parabéns. Mas eu não troco um leite com mel por cebola e alho. O que Deus estava dizendo na parte espiritual era o seguinte: queridos, o que eu tenho para vocês é melhor do que vocês vivem hoje. Eu tenho uma terra
muito, 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 muito melhor. Amém? A Bíblia diz que hoje é diferente. A Bíblia diz que o que Deus tem preparado para os seus filhos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Coisas grandes. Deus tinha prometido uma terra de delícias, uma terra completamente diferente daquelas que eles viviam, mas eles preferiram olhar para o ouro e para a prata ao invés de olhar para a herança. Olha para mim. Eles preferiram olhar para o ouro e para a prata do que olhar para a herança. Como é que eu sei disso? Porque Deus os testa logo em seguida. Repita comigo, todo teste de Deus tem como finalidade nos fazer passar de ano, entrar numa nova fase. Amém? Deus não te testa à toa. Todo teste de Deus, Ele quer que você aprenda a passar de ano. Deus não te prova porque Ele é mau, mas ao contrário, Ele nos prova porque Ele quer que passemos no teste e alcancemos níveis mais altos. Quem quer ver níveis mais altos com Deus? Por isso que Ele nos dá testes. Êxodo 25, versículo 1 a 3. Vê aí, nós estávamos em Êxodo 11. Vai lá para o 25. De 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso. Repita comigo, coração o mover para isso. Qual era a ideia de Deus? Testar o coração. Olha o que ele fala, ele dá a dica aqui. Pede para todos do povo me trazer uma oferta. Todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Essa é a oferta que recebereis. O que ele fala aí? Primeira coisa, ouro. E a segunda? Ainda fala de bronze, mas estou falando de ouro e prata aqui. Queridos, Deus pediu para um povo que tinha acabado de sair da escravidão para trazer ouro. Que ouro era esse? Era o ouro que Deus já tinha dado lá atrás. E o que isso me ensina? Fala para o irmão do lado, que Deus nunca vai te pedir algo que Ele já não tenha te dado antes. Amados, toda boa dádiva vem de Deus. Tudo que você vive. E para de achar que eu estou falando só de finanças. Estou falando de saúde, estou falando de beleza, estou falando de família, estou falando de trabalho, estou falando de tudo. Toda boa dádiva vem de Deus. A saúde que você tem não é fruto do seu whey protein. Amém? A saúde que você tem, quem deu foi Deus. O whey só ajuda a ficar mais saradinho. Amém? Deus já havia suprido as necessidades do povo para aquilo que Ele ia testar. Ele diz assim: ei, eu vou fazer um teste com vocês. Mas Ele não fala para a gente. Só que Ele está revelando agora. Ele está dizendo assim: eu vou fazer um teste com você, mas antes eu vou te dar o que eu vou te pedir, para ver onde está o seu coração. E Ele faz isso com o povo. Queridos, por favor, presta atenção. No meio do teste, eles preferiram olhar para o tesouro. Repita comigo, olhar para o tesouro. Olhar para o dinheiro. E não olharam para aquilo que vinha após o tesouro. Eu vou falar uma frase, você vai ter que falar bem alto, para gravar no teu coração. Amém? Repita comigo. Aonde? Aqui, fala assim: a bênção de Deus nunca é o fim, mas é o transporte para lugares mais altos. O que Deus te dá nunca é o fim. Recebi, que legal, é só um transporte para te levar a lugares mais altos. Nós precisamos tomar cuidado com esse assunto, porque o que Deus tem para nós é algo muito grande, mas Ele não vai poder derramar da sua superabundante bênção se ele não encontrar um povo que não vai se corromper com isso. Eu lembro de uma época, de uma vez, nós estávamos na outra igreja ainda, e um pastor amigo meu chegou e comentou as suas dificuldades. Meu irmão, eu tenho coração de pai, ainda mais se um pastor está abaixo de mim, que eu estou cuidando do salário, da vida dele. Quando o cara abre o coração, meu irmão, me quebra.
E eu lembro que esse pastor tinha 2 filhos na época. E ele falou assim: pastor, estou vivendo isso. Minha esposa está grávida do 3º filho, eu não tenho dinheiro para o parto. Minha vida... Não, o filho dele tinha nascido e tinha ido a reserva que ele tinha para o parto. E ele estava sem grana até para fazer compra. Meu irmão, era uma época que se eu chamasse minha mulher de meu bem, o banco tomava. Então, eu não tinha como... Eu não tinha como fazer um cheque, meu irmão. Vou te ajudar. Ele foi embora, eu falei, eu vou orar por você. Por dentro eu estava quebrado, porque eu queria fazer algo a mais. E eu lembro que eu peguei o carro, e eu morava já aqui no Boqueirão, eu fiz uma oração, eu lembro de onde eu estava. Eu estava chegando ali na Paulo Setúbal, na época, vinha nos 2 sentidos. Eu estava perto do Jacomar. E eu fiz uma oração: Deus, dá esse dinheiro para mim, para eu dar para ele. E cheguei em casa. No outro dia, Deus usou uma pessoa aqui dessa igreja e me deu uma oferta. A pessoa chegou com um envelope, colocou no bolso da jaqueta e deu uma pesadinha pro lado assim. Eu falei, oh, aleluia, que legal. Eu fiquei feliz. Só que eu aprendi a receber as bênçãos de Deus com as mãos abertas. Eu falei assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro? Mas foi instantâneo. Por que eu perguntei, né? Eu podia usar para qualquer outra coisa, né? Perguntei, o que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro? Eu lembrei, abriu a minha mente, assim, minha visão. Eu me vi no carro, eu vi o Jacomar, e eu me vi falando: me dá esse dinheiro para eu dar para o pastor. Eu sabia quanto o pastor precisava, porque eu fiz essa pergunta para ele: quanto resolve teu problema? Ele falou: tantos mil e tantos reais. Tipo, era tantos e uns quebrados. Eu falei: ah, não pode ser. Peguei, saí de onde eu estava, fui numa salinha escondida e comecei a contar. Adivinha? O mesmo valor. Liguei para o pastor, falei: querido, você tem 2 minutos para estar aqui, porque em 3 eu não sei o que eu vou fazer. Estou brincando. Eu falei: o seu dinheiro está aqui. Falei para ele: o seu dinheiro está aqui, vem aqui pegar. A pergunta é: por que Deus não deu direto para ele? Por que teve que passar por mim? Porque aquilo era um teste para mim também, porque eu também precisava. Mas como eu já falei, eu tinha aprendido a receber as bênçãos de Deus com as mãos abertas. E uma coisa é você falar, eu aprendi, outra coisa é você viver isso. Fala para o irmão do lado: você é o que você faz, não o que você fala. Você pode falar para todo mundo que você é uma bênção. Eu sou um homem de Deus. As irmãs: eu sou uma mulher de Deus. Mas o que você faz? Porque você não precisa falar para quem é. Você tem que mostrar para Deus quem você é. E naquela hora foi um teste para mim. E aí, filhão, você precisa dessa grana, mas você vai fazer o que eu te pedi? A Bíblia diz que melhor é dar do que? A alegria que eu senti de dar para aquele pastor aquele valor foi mais do que se eu tivesse feito alguma coisa para mim e para minha família. Foi mais, foi demais. Então, amados, fala para o irmão do lado, não precisa falar nada, olha para mim. Uma coisa é você orar quando você não tem nada. Outra coisa é você orar quando você tem condições. Eu lembro de uma historinha, mas acho que não vai dar tempo para contar. Mais forte. Amém. E nós vamos fazer um coral aqui atrás, igual a igreja da Colômbia que a gente viu. O pastor estava pregando na Colômbia, e na hora que ele falava umas frases assim, levantava um coral gigante, todo mundo: amém, amém, amém. Eu olhei assim, eu falei: cara, eu fiquei imaginando figura assim, né? Esse homem, ele chegou para... É uma historinha, tá? O cara chegou para uma pessoa na igreja e falou assim: fulano, vai ter um show do Jesus Country lá nos Estados Unidos. E quem vai pregar é um cara que já ressuscitou 15 pessoas. O cara muito usado por Deus. Vamos para lá? Essa é a pergunta, tá? 2 finais. Primeiro final, a pessoa chega e diz para ele assim: puxa, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu queria tanto ir. Eu vou orar para Deus me abrir as portas. Primeira resposta, certo? Faz de conta que essa pessoa que recebeu o convite tem um dinheiro guardado no banco. Um bom dinheiro. Bom dinheiro. Aí aquele cara faz o mesmo convite: vamos nos Estados Unidos assistir o Jesus Country e ouvir esse cara pregando, ele vai falar com você. Aí o cara vai responder assim: quando que a gente tem que ir? Porque ele tem condições, amém? E o que eu quero que vocês entendam aqui é: por que
que quando a pessoa não tem condições, ela ora, e quando ela tem, ela age. Sendo que Deus quer nos ensinar a orar quando nós também temos condições. Vocês estão aqui? Para a obra que Deus tem nas nossas vidas, você não tem que orar quando você não tem. Você tem que orar mais quando você tem. Meu irmão, a vida que eu tenho de oração hoje é maior do que quando eu tinha 3 pessoas na igreja, 400 pessoas na igreja, ou 1.500 pessoas na igreja. Porque é uma multidão, então eu tenho que aumentar o tempo de oração, aumentar o tempo com Deus. Deus, Ele quer nos ensinar a orar quando nós temos as condições e não agimos conforme nos dá na cabeça. O maldito pensamento, agora eu posso, agora eu tenho condições. Fala para o irmão do lado, esse pensamento está errado. Sabe por quê? Porque os recursos em nossas mãos têm 3 objetivos. Primeiro, honrar a Deus. Segundo, suprir nossas necessidades. Terceiro, tocar pessoas. Esse é o tripé de uma vida financeira saudável. E eu e você precisamos orar não só quando nós não temos condições, mas principalmente quando nós temos. Porque nós precisamos ser instrumentos de Deus, não do nosso ego. Fala para o irmão do lado, você nasceu para ser um instrumento de Deus, não do seu ego. Vocês estão ouvindo? Muitos erram nessa hora porque preferem olhar para o tesouro na mão do que para a herança que está na frente. Tem uma outra história bíblica, posso contar? O filho pródigo foge de casa, chega para o pai e fala assim: pai, eu tenho direito à herança, me dá minha parte da grana. O pai vai lá, divide em 3, era ele mais 2 filhos, pega a parte de 1/3 da herança, dá na realidade divide no meio, né? Dá lá pro filho pródigo, ele sai, apronta, gasta tudo. Fechou. Quando ele volta, arrependido, estrupiado, quem sabe o que é estrupiado? Arrebentado. Ele volta. Aí o pai olha para o filho e fala assim: uau, vou dar uma festa para ele. E ele manda matar o novilho cevado. Ele manda fazer uma festa. No meio da festa, o irmão desse filho pródigo, mais velho, o sensato, o cara mais inteligente, mais maduro, ele está triste, está emburrado no canto. Está rolando uma festa. Está rolando Nívia Soares, David Keelan, uma adoração nervosa. E o irmão mais velho está assim. O pai se liga. Fala para o irmão do lado, o pai conhece o filho. É só um bobo que acha que os pais não conhecem, né? Ô pastor, você precisa conhecer a pessoa. Meu irmão, a gente conhece as pessoas pelo olhar. Só a gente não fica falando, te conheço, maldito. Mas a gente conhece. Mas vamos lá, voltando ao assunto. Ele chega para o pai, para o filho. Ô filho, o que está rolando? Por que você está triste? O filho olha e fala assim: ô pai, sempre te amei. Ô pai, sempre fui fiel. Quando meu irmão pegou a parte do dinheiro dele, eu fiquei aqui chorando, dizendo: por que ele está fazendo isso? Aí agora, pai, que ele volta, o senhor manda matar um novilho cevado para ele? O senhor nunca me deu uma festa. O senhor nunca mandou nada, mandou matar nada para mim. O pai olha e fala: filhão, vem em mim, vem em mim. Ele senta o filho e fala assim: filho, o teu irmão gastou a parte da herança dele. Para ele poder comer esse novilho, eu tive que mandar matar, porque ele não tem mais direito. Mas filho, você tem direito a tudo, a herança é tua. Você não precisa pedir, é teu. Então o que Deus estava mostrando aqui para o filho mais velho? Você não tem que me pedir, cara, você tem direito à herança. Você está preocupado com um novilho? Quantos de nós estamos preocupados com coisas, um novilho? Fala para o irmão do lado, Deus tem mais do que um novilho. Fala para ele, Deus tem a herança. Tem gente preocupado com coisinhas. Você é ungido diácono, você é ungido presbítero, você é usado. E Deus fala, calma. Ah, mas estão falando mal de mim. Deus, calma. Preocupações com coisinhas. E Deus fala, meu, olha para a herança. Vocês estão aqui? É como trabalhar para o pai, né? Quem já trabalhou para o pai na empresa? Quando está passando por dificuldade, quem é que deixa de receber? Primeiro, é o filho. Por quê? Porque o filho é dono. O filho tem direito à herança. Fala, filho, preciso pagar o seu salário. Se eu morrer, isso aqui é teu. Tudo é teu.
Só que o filho não entende isso, né? O filho vê o quê? Pô, não vou comprar um Nike Shox esse mês. Nossa, não vou poder fazer tal coisa. E o pai tá falando, cara, pensa maior. Você não precisa ficar preocupado se você não vai comprar um tênis. Você vai ter dinheiro para comprar um carro por mês. Só cuidar da herança. Você já viu gente que quando o pai morre, o cara destrói a herança do pai em meses? Porque ele está preocupado no tênis e não no futuro. Deus, quando ele tem uma obra na vida de uma igreja, na vida de pessoas, ele para cultos iguais a esse. E ele diz assim, eu preparei hoje para abrir a tua cabeça e para você entender que o que eu tenho para você não é um tênis, é uma herança. Não é uma coisinha, é algo maior. Queridos, nós temos acesso a tudo em Deus. Não permita que um pouco de tesouro roube a sua atenção, a sua devoção e a sua herança. Porque o pior de tudo é, além de perder, tudo que eu já comentei, é ser considerado um idólatra. Pergunta, como assim, pastor? Mais forte. Vamos aqui a outra lição. Moisés entendeu que aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. E aonde estiver o seu coração, seu tesouro, ali estará o seu coração e a sua devoção. Essa é a lição. Moisés estava lá em cima do monte, chapando em Deus. Meu irmão, Moisés subiu, está tendo experiência com Deus, ele demora mais do que o tempo normal para descer. Pensa o que ele estava vivendo. Ele sobe para ficar uma semana, ele fica dias, ele perde a noção. Você já foi em cultos? Igual aquele último que a gente teve aqui com a Sara, né? Era 11h30, eu desesperado, só olhando se a polícia não estava chegando. E posso te falar? Se a gente tivesse isolamento acústico aqui, no nosso estado a gente vai ter, amém? Mas se a gente estivesse aqui, a gente ia até as 2h brincando, não ia? E o culto começou às 6. Esse foi um detalhe. Agora imagina Moisés, ele sobe o monte, começa a falar com Deus, ele chapa. Ele perde noção do tempo, chega uma hora que Deus acorda, ele fala, Moisés, filho, ei. Um dia eu viajei com meu filho, fui pregar numa igreja e nós pegamos uma turbulência. Aí o avião chacoalhou, deu umas capotadas. Tipo, meu filho com medo, eu abracei ele. Aí daqui a pouco o avião parou, ele olhou assim. Você é Jesus? Eu estou no céu. Falei, não. Eu sou filho de Jesus, mas sou irmão dele, mas estamos aqui na terra ainda. Irmãos, Moisés olha assim. Você é Deus? Sim, sou Deus. Mas olha o que a Bíblia fala. Êxodo 32, versículo 7. Disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. Repita comigo, se corrompeu. Mais forte. Fala assim, se corrompeu. Mais forte. E depressa se desviou do caminho que havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido em ouro. E o adorou. Ele sacrificou. E diz, são estes, ó filho, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Amados, bezerro de quê? Mas que ouro? Se Deus já tinha pedido ouro como oferta. Olha para mim. Eles não tinham nada. Deus dá riquezas. Deus pede as riquezas. E aí eles ainda têm riqueza para fazer um ídolo. Como assim, cara? Que ouro era esse? Era o ouro de quem tinha guardado e não tinha entregado para Deus. Que não tinha sido generoso. E sabe o que eu aprendo aqui? Que o maior objetivo de Deus de nos ministrar sobre generosidade, olha para mim, generosidade não tem a ver só com dinheiro. Você vai ver essa mensagem, vai pegar você direitinho. Dinheiro, tá falando de finanças. Eu não estou falando de finanças. Amém? Eu também estou falando de finanças. Mas você vai ver o que pode se tornar um ídolo nas nossas vidas. O maior objetivo de Deus de nos ministrar sobre generosidade é a nossa proteção. Pois quando você se torna egoísta, você acaba colocando seu coração naquilo que você não consegue abrir mão. E aqui entra vários assuntos. Posso dar alguns exemplos ou não vai dar tempo? Vai, posso? Repita para o irmão do lado, relacionamentos. Bezerrinho de ouro.
sabe que não é para namorar com a pessoa, sabe que a pessoa está te afastando de Deus, sabe que a pessoa está sendo um freio de mão na tua vida. Meu irmão, eu já vi pastores, conheço e convivi com pastores que têm chamados lindos, que colocava todos nós pastores num saco e dava um chute, tamanha sabedoria que o cara tinha, mas que tinha uma esposa que não era igual a um freio de mão, ela era o freio de mão. E o cara está hoje perdido. Eu faço o que eu faço? E Deus não casa, não casa, não casa, fica esperto, não casa. Mas as pessoas dizem, não, é de Deus. Meu irmão, eu era conhecido como é de Deus na minha igreja. Porque eu sempre chegava pro meu pastor e falava, pastor, eu vou orar pela pessoa de tal, mas essa é de Deus. Então todo mês eu tinha uma é de Deus. E eu ficava triste quando não dava certo o namoro. Porque como eu já falei aqui, eu sempre quis casar desde a época de adolescente. Eu nunca quis namorar por namorar, eu sempre quis ter a minha família. E aí eu não era de uma igreja como Bola, que ensina, vai orar antes de namorar. Eu já ia namorando e sabe o que acontecia? Me frustrava. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Triste. Teve uma vez que meio que quase que acabou comigo. Quando eu casei com a Vivi, Deus começou a fazer as coisas que está fazendo com a gente, eu entendi. Eu falei, cara, se eu tivesse casado com qualquer uma dessas que eu sofri na época, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Deus quis me proteger, mas na época, eu posso te falar, eu fiz de tudo para segurar o namoro. Agora, graças a Deus que eu era um homem de Deus, eu não fiz nenhuma besteira, amém? Agora tem gente que prefere sair da igreja e dizer, não, dele eu não largo, dela eu não largo. E aquilo que era para ser uma herança, se transforma numa coisa, meu irmão, Deus não quer te dar uma casa, Ele quer te dar um lar. Há uma grande diferença entre uma casa e um lar. Minha casa e minha vida está aí. Você compra e põe qualquer pessoa para morar com você ali dentro. Agora eu não sei quantos anos isso vai durar. Lar, você pode morar na casa da sogra, mas o teu quarto, uau. Não é só por causa disso que você está pensando, mas eu estou falando que o seu quarto é um lugar de paz. Amém? Como é que você sabe se o teu relacionamento é uma casa ou um lar? A duração. Porque quando o tesouro é mais valioso do que Deus, ele vem e ele vai. Tudo que Deus faz na nossa vida não vem e vai. Pode demorar para vir, mas também nunca vai embora. Amém? Tudo que vem fácil, cuidado. Cuidado. Relacionamentos, um ídolo. Que mais? Profissão. Uau. Eu tenho um amigo que um dia ele falou o seguinte: eu nunca mais vou permitir que uma profissão me separe da minha esposa. Porque ele já está casado a segunda vez. A primeira vez, a profissão o separou da esposa. Eu ouvi isso e falei, cara, cumpra o que você falou. Estamos orando para que eles não se separem pela segunda vez. Porque a profissão está falando mais alto. Vocês estão aqui? Quanta gente não larga o osso, né? Meu irmão, eu tenho um bulldog em casa. Eu jogo uns ossinhos para ele. Ele abocanha o osso e ele baba muito. Que tem hora que não sei se dá nojo de tirar o osso por causa do babo ou porque ele pode comer minha mancha com o osso também. Tem gente que parece um bulldog, né? Não, Deus, não, Deus, não, Deus. É a minha profissão, é a minha profissão. Não, isso é mais importante. Deus, isso é o que eu sempre sonhei. Ele fala, cara, você está preocupado com uma profissão, eu posso te dar uma herança. Eu posso te tirar daqui. Tem gente que sai da igreja, para de orar porque foi mandado embora de um emprego. E Deus falando, cara, eu tinha algo tão maior para você. Você perdeu por causa de uma coisinha. Estou falando de dinheiro? Estou falando de profissão. Amém? Então, para de ficar colocando aí, olha, Bigard só fala de finanças. Meu irmão, abra a tua cabeça em nome de Jesus. Na próxima vez eu bato nela. Aqui. Outra coisa, família. Minha família é mais importante que Deus. Deus olha e fala, não fala isso. Meu irmão, nada pode ser mais importante que Ele. Se eu não amasse a Deus mais do que a minha esposa, nós estaríamos fritos. Antes de casar com essa princesa, aleluia, Sabe o que eu fiz? Apresentei o meu príncipe para ela, meu rei,
e fiz ela ficar apaixonada por ele primeiro. Quando ela se apaixonou por ele, eu falei, agora eu vou pegar pra mim também. Por quê? Porque quando a gente ama a Deus acima do que a família, eu posso ir pro Japão, ela pode ficar aqui. A gente sabe que tem uns anjos e que o temor a Deus é mais forte do que a presença do outro. Preciso estar junto, vou estar ligando. Sabe pessoas que ligam direto pro marido, pra mulher? Onde você está? 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 Querida, querido, se a família é de Deus, uns anjos do lado, que se ele pisar na bola, a Bíblia diz que nada fica escondido. Tudo se revela, você vai cair na tua frente. Amém? Agora, quando vocês amam a Deus mais, a gente ama a Deus acima de tudo, vai um para cada lado e Deus, obrigado pela tua proteção. E aí um ora pelo outro, mas nosso amor com Ele é muito maior. Tem gente que a família é mais importante. Chega o cúmulo, escuta. Ora para ter um filho. Quando tem um filho, quase se desvia. Não posso levar meu filho na igreja, muita gente. Teu filho é gente. Amém? Ele não é um ET que todo mundo vai chegar. E.T. Não, ele é gente, ele precisa ver pessoas. Lógico, se ele tiver 3 dias, tem que ficar um tempo em casa, isso é normal. Tem gente que a criança tem 6 anos. Estou protegendo meu filho. Pai, me leva na igreja, o senhor não falou que é do bola? O moleque já fala. Tipo assim, vamos apresentar o moleque. Qual é o teu nome? Aê, João. Voz grossa já. Igual o meu filho, eu fico raspando o bigode dele. Vocês estão aqui? Família, meu irmão, ídolos. Quer ver um? Cara, esse é forte. Esse é muito forte, não vou nem falar. Fala pro irmão do lado assim, fala assim, papai e mamãe. Como assim? Pergunta pra mim, como assim? A irmã casa. Ou o irmão, tem irmão? Meu irmão, tem irmão que é assim. A irmã ou o irmão casam e não conseguem desgrudar dos pais. Tudo. Mamãe, vou pra cama com ele hoje ou não? Ah, filha, hoje fica aqui comigo. O marido tá louco pra dar um rolê de domingo. A mãe fala, vem almoçar em casa. Tá bom, mamãe. E o marido, mas a gente não ia sair não, minha mãe mandou. Mas aí o marido olha e fala assim, querida, agora eu sou teu marido. Tiver que escolher entre você e minha mãe, fica com a minha mãe. Quantos casamentos acabando, vocês riem? Porque vocês não estão no lado da mesa, do meu lado da mesa, considerando casais, que esse é o problema. Quantos casamentos acabando porque o homem ou a mulher não obedeceram uma ordem clara de Deus. Marcos 10, 7, 8. Por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. Alô? Amém? Quando nós casamos, nós mudamos para Florianópolis, depois para o Rio de Janeiro. Meu irmão, eu vi minha esposa chorar várias vezes. Saudades? Saudades é humano, amém? É normal. Nasceu da minha sogra, cresceu até, viveu tanto, até os 16 para casar, mas tudo bem. Viveu a vida toda até os 16 anos, casou. Aí, eu tiro ela de Ponta Grossa, faz parte da região metropolitana, da capital do universo. E aí, tiro e levo ela lá pro Rio. Chorou, claro que chorou. Mas eu nunca vi ela pegando a mala e falando assim, vou morar com a minha mãe, seu missionário, maldito, me tirou perto dela. Sabe o que Deus fez? Deus honrou e nos trouxe para perto dela e agora trouxe ela para perto da gente. Amém? Mas o que eu quero dizer, isso é muito sério. Ídolos. Ídolos. E vou te falar que foi uma época que a gente brigava pra caramba. Ainda bem que eu fui morar no Rio, né? Imagina, vou pra casa da minha mãe. Fala, vai andando. Né? Mas assim, queridos, isso é sério. Olha que engraçado, do ouro que pertencia a Deus, eles fizeram um Deus para eles. Daquilo que era para ser bênção, agora se transforma em algo que prejudicaria o relacionamento com Deus. Eu fico pensando como Deus sente. É como um pai que quando o filho faz 18 anos, dá um carro para o filho sai. Eu conheci um cara, eu já contei essa história aqui milhares de vezes, eu vou contar de novo. O cara tinha um Fusquinha, isso faz muito tempo, gente. Eu tinha 13 anos.
Aí ele tinha um Fusquinha. Ele fez 18 anos, esse cara. A gente não era amigo, mas a gente se conhecia. E o pai deu um Scott XR3 conversível, quem lembra? Naquela época era sonho. Eu falava, quando eu tiver 18 anos eu vou ter um Scott XR3 1.8 conversível, vermelho. Né? Era sonho. O pai deu pro filho. Eu morava numa cidade que ela era uma ribanceira assim, ó. A praça, toda a cidade do interior tem uma praça, um Bradesco e uma Universal hoje em dia. Na época não tinha Universal ainda. Então, em cima tinha a praça com a igreja, ia para um lado e para o outro. E você conseguia dar a volta na cidade na época. Agora ela cresceu, ela tinha 5 mil habitantes, agora tem 25 mil, está muito grande. Você dava a volta da cidade por um asfalto, pela rodovia Fernão Dias. Por dentro era paralelepípedo. Ele foi testar o carro. Meu irmão, ele acabou de ganhar o carro, ele foi testar. Saiu na rodovia, bateu e morreu. Se põe no lugar do pai. Caramba, se eu tivesse deixado ele com o Fusca, eu teria meu filho comigo. Só que, se põe no lugar do pai. Eu estou dando o melhor para o meu filho. Meu irmão, era o melhor carro que tinha na época. Era o pai dizendo, filho, eu vou te dar algo para você se alegrar. E ele se alegrou a dar o carro para o filho. Aí o filho pegou e se matou. Eu fico pensando em Deus, fazendo a mesma coisa. Ô filho, eu vou te dar um negócio para você se alegrar. Eu vou abençoar você, eu quero fazer algo na tua vida que você vai se alegrar demais. E de repente, essa pessoa pega aquilo que era para se alegrar, olha para os céus e vira as costas para os céus e diz, agora isso é meu. E se mata espiritualmente, comete um suicídio espiritual. Eu fico pensando como que Deus sente nessa hora. Casamentos, como eu fico triste, pessoas que se conhecem dentro da igreja, casam, fora. E depois arrumam uma desculpa. Meu irmão, sempre tem desculpa. Se encontraram aqui. E aquilo que era para ser bênção virou o quê? A morte espiritual deles. Amados, hoje em dia tem muita gente assim também. Que receberam verdadeiros tesouros de Deus. Talentos, tesouros na arte, na música, no esporte. Que ao invés de entregarem para Deus, preferiram virar as costas para Ele e viver agora em carreira solo. Mas a gente nunca vai poder viver em carreira solo, irmão. A gente tem um sócio eterno, amém? Quantos cantores que estão cantando no Rock in Rio começaram na igreja? Alô? Uma que começa com B e termina com C. Alô? Começou na igreja. Quantas pessoas começaram bem, estão terminando mal pra caramba? Isso é delicado, porque fala pro irmão do lado, não importa como você começa algo. Fala para ele, o que é importante para Deus é como você termina algo. Eclesiastes 7, versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Deus não está te provando à toa, querido. Ele está sondando o seu coração, porque Ele tem coisas maiores ainda. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, coloca na tela para mim. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz, já foi? Vamos lá, Deuteronômio 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Fala para o irmão do lado, Deus quer ver o que está no seu coração. Amados, Deus quer ver se as bênçãos que Ele tem para você te fará bem, ou se vai se transformar em alvo da sua adoração. Quantos cantores hoje gospel, né? Cantam muito, começaram bem, o cara abria a boca para cantar, o cara abria a boca para tocar, e de repente agora, são show business. Alô? Fala para o irmão do lado assim, tudo que toma o lugar de Deus no seu coração, forte, gente, vocês são seres humanos, tem boca para falar. Então fala, tudo que toma o lugar de Deus no seu coração é chamado de idolatria. Agora a pergunta é, como eu quebro a idolatria? Pergunta para mim. Mais forte. Sendo generoso. Queridos, nada, olha para mim, nada do que eu tenho é meu. A minha esposa, antes de ser minha esposa, ela é filha de Deus.
Os meus filhos são herança do Senhor, pertence a Ele. Se o meu filho chegar para mim depois da idade de ficar comigo e chegar e pai, Deus está me mandando ir para tal país, e se eu orar e ver que é de Deus, eu não posso dizer não, porque não é meu, é dele. Quando meu filho estava pequenininho e ele pegou uma doença lá no Rio, Deus estava me testando e ele estava quase morrendo, ele estava mal, meu irmão, mal. Quem conheceu o Lucas pequenininho, o Cacá lembra, né? Meu irmão, ele era acelerado. Ele andava de skate na época e tinha um bowl lá atrás do Todaro, alto pra caramba. Ele, eu quero dropar. Falou, quer dropar nada. E aí o Rina tava junto no dia, falou, mas esse moleque é louco, quer dropar? Eu falei, Lucas, você não vai dropar daqui. Insano. Parou de andar agora, mas na época ele era louco. E aí ele começou a não conseguir ficar em pé. Pele e osso, parecia aquelas crianças da Etiópia, sabe? Ele emagreceu, não lembro quantos quilos, ele pegou algumas coisas. E eu lembro que um dia eu cheguei pra ele, eu peguei ele era pequenininho, levantei ele assim e falei, Deus, o Senhor me deu ele. Se o Senhor quiser levar, eu não falei alegre, leva ele, leite a menos. Não falei isso. Eu falei o quê? Eu falei triste. Deus, mas ele é teu. Tem gente que perde o pai, se revolta contra Deus. Perde um parente, se revolta contra Deus. E Deus fala, caramba, cara. Roubaram um carro. Não, roubaram na igreja. Né? Ainda mais aqui que a gente tem esse problema. Temos estacionamentos, mas mesmo assim, tem uns caras abençoados que ainda não se converteram. E ao invés de cuidar do carro, eles querem cuidar na casa deles. Eles levam para lá. São os futuros atalaias, amém? Orem por eles. O cara se revolta. Não, roubaram. E Deus, calma, cara. Isso é ter um coração generoso. É estar disposto a abrir mão de qualquer coisa que Deus lhe peça. Repita assim, faz uma oração, põe a mão no teu coração. Feche seus olhos e fala assim, Senhor. Fala forte, fala, Senhor, me ajuda a ter um coração generoso, a ponto de estar disposto a abrir mão de qualquer coisa que o Senhor me peça. Amém. Queridos, eu preciso contar algumas histórias que eu já contei pedacinhos, mas essa mensagem está sendo gravada, a gente vai abençoar o Brasil inteiro com ela, amém? E fora do Brasil. Quando eu era pequenininho, não era bem pequenininho, mas foi em 88, eu liguei a televisão e eu vi um cara em São Paulo descendo uma ladeira de skate, fazendo downhill slide. E eu olhei para aquilo e eu falei, cara, eu vou ser isso. Eu ganhei um skate, eu me tornei profissional dessa modalidade. E essa modalidade me levou a algumas coisas, porque depois eu me profissionalizei em outra, que é descer ladeira em velocidade. E aí essa de speed, de velocidade, me levou para alguns lugares. Uma delas eu fui correr 2 campeonatos mundiais na Europa, que na época, hoje não é mais, até acabou o campeonato, mas na época era o campeonato mais famoso que tinha. Eu fui em 2001, corri, me quebrei, caí numa curva, um francês tirou meu braço do lugar e bateu, a gente estava uns 80 por hora, a ladeira pegava mais, não, devia dar uns 70 por hora, ele pegou, e eu caí, ele bateu a frente do skate aqui no meu ombro, ele veio parar aqui no meio do peito. Entrei na ambulância, me levaram para o hospital, colocaram no lugar, colocaram a tipóia, voltei e fui correr o campeonato ainda, os caras não acreditavam nisso. Corri, me dei mal, treinei o ano todo, o outro ano, deu 1 ano, de julho a julho, treinei, fui na prefeitura da cidade que eu morava, Ponta Grossa, o prefeito bancou a passagem, e eu melhor, o ombro fortalecido, eu falei, dessa vez se eu não ganhar, eu fico entre os 8. Eu tinha um planejamento, que em 3 anos eu ia ganhar aquele campeonato. 3 ou 4 anos eu ia ganhar. De 30º, no outro ano, fiquei em 13º. Já foi uma recuperação boa. E eu era para ter ido mais para frente, mas no dia da final choveu. Hoje os caras correm na chuva, naquela época eu não corria. Cancelaram o skate. E eu fiquei muito bravo. Muito bravo. Eu lembro que eu cheguei no aeroporto de Innsbruck, na Áustria. Tô lendo um livro, bravo. Pensa num cara bravo, porque, meu irmão, eu conheço o dono do tempo. Eu conheço o Deus que era só fazer assim, parava de chover, eu corria o campeonato. Amém? Estou falando de qualquer Deus, eu conheço o Deus dos deuses. E o detalhe é que choveu no campeonato, no outro dia fez sol. Então eu vi que o negócio era comigo. Aí que eu fiquei bravo, e eu estou lendo um livro.
Aí Deus começa a falar comigo. Falei, tô bravo, não quero falar com o senhor. Você acha? Deus falou, eu já na hora já... Começou a falar comigo, falou, filho, você abriria a mão do seu futuro com skate para viver um futuro comigo? Eu chorei 2 semanas, 1,5 para dar a resposta. Por quê? Porque eu conheci Jesus através do skate. Conheci a minha esposa numa demonstração. E os meus melhores amigos eram desse meio. Bom, julho de 2002 eu renunciei a qualquer futuro que eu pudesse ter no esporte. Julho de 2002. Em outubro de 2002, de julho a outubro, eu parecia uma batata tonta, não, uma barata tonta, mas também uma batata meio sem saber o que fazer. Um batatão andando para um lado e para o outro, eu não sabia o que fazer na vida. Eu já tinha falado sim para Deus, não sabia para onde ir. Outubro de 2002, eu estou ajoelhado em São Paulo, recebendo unção de óleo, sendo consagrado missionário pela Igreja Bola de Neve. Eu estava recebendo a unção e a minha esposa chorando no lado, chorando. Eu falei, nossa, ela está sentindo algo maravilhoso, né? Eu não. Quando eu olho para ela, meus olhos! Entrou óleo da unção no olho dela, estava chorando que estava ardendo o olho. Meus olhos! De um olho desse tamanho. Eu, que unção, né? Mas aí nós fomos enviados para Florianópolis. Amados, foi a primeira igreja que eu abri. Isso foi em 2002, nós estamos em 2013, tantas coisas aconteceram. A pergunta, será que um coração generoso faz a diferença? Eu tenho experimentado que sim. Eu tenho um amigo, já falei desse testemunho aqui também, mas eu preciso ministrar para abençoar o Brasil. Eu tenho um amigo que foi ministrar na África e ele levou vários presentes para dar para os pastores africanos. Era um país muito pobre, uma cidade muito pobre, o país já é pobre, a cidade mais ainda. Ele está pregando, quando ele acaba de pregar, o pastor fala, igreja, vamos levantar uma oferta para o pastor tal. Ele levanta do banco desesperado, pelo amor de Deus, não faz isso, eu que trouxe presente para vocês. O pastor africano falou assim, calma, nós somos acostumados a receber ofertas do mundo todo mundo quer ajudar a África, mas esse espírito de pobreza precisa ser quebrado. Nós estamos ensinando que a generosidade quebra a escravidão. E aí esse pastor ficou constrangido, mandaram ele lá na frente, ele pegou o gasofilácio, começaram a trazer as ofertas. Ele ganhou uma caneta Bic, um relógio de plástico que você compra esses docinhos e vem um reloginho, dá R$3. Ele ganhou alguns lenços que aquelas africanas tiravam da cabeça e enrolavam nele. A galinha quem ganhou foi um amigo dele, mas uma galinha, para nós é uma galinha, para eles é uma semana de comida. Então se você for para a África, alguém te dá uma comida, você sabe que o cara está te dando uma semana da comida dele. É muita coisa, vocês estão aqui? Mas ele ganhou, acho que foi um pacotinho de comida, alguma coisa que eu sei que era bastante comida. Uau! Nada demais para ele, mas para aqueles africanos era tudo que tinha. Eu lembro de uma época da minha vida que, na hora da oferta, eu tirava um vale-transporte do bolso, ia lá, entrava na fila. Na época não era fila, a igreja passava salva, já foi na igreja assim, passa e vai na frente, aí passaram e eu colocava o vale-transporte. Convenhamos, o que um vale-transporte vai mexer no caixa de uma igreja? Nada. Mas mudou a minha vida, porque eu tinha que voltar a pé. Então eu estava dando tudo que eu tinha. Detalhe, eu não era casado, não tinha dinheiro para comer, então eu tinha que andar pra caramba para chegar em casa e ia dormir com fome. Então isso para Deus era, filho, eu vou honrar a tua fé. E quantas vezes eu ia orando, dizendo, Deus, honra a minha fé. Eu tô com fome, mas eu tô andando, eu tô aqui, eu te honrei. Eu e você precisamos renovar nossa mente sobre esse assunto, porque o que Deus está fazendo é algo muito grande. E se o seu coração não for grande o suficiente para entender isso, olha para mim, se o seu coração não for grande o suficiente para entender isso, Deus vai continuar te amando, amém? Mas Ele vai fazer o que Ele tem sonhado com quem tem acreditado. Ele não vai deixar de te amar nunca, mas Ele vai usar nessa área pessoas que estão acreditando nisso. Pensa um pouco, estou acabando a mensagem. Olha para mim, o que tem sido mais importante na tua vida? O que tem sido tão forte que você não consegue abrir mão para obedecer a Deus? Nesse momento, nós vamos levantar mais uma oferta, mas não vai ser de dinheiro.
Nós vamos trazer aqui na frente aquilo, e eu sei que são coisas simbólicas, amém? Talvez um relacionamento, uma profissão, alguma coisa. Você vai trazer uma oferta para Deus. Não é dinheiro, não vou pedir para você trazer dinheiro. Não vai ter nem gasofilaço aqui. Você está entendendo? Vai ser uma oferta diferente. Você vai falar: Deus, isso que me impede de te obedecer 100%, eu estou te entregando. Eu quero que você feche seus olhos. Quero que as luzes da igreja se apaguem um pouquinho. Nós vamos começar a adorar aqui. E conforme nós fomos adorando, queridos, eu fui levantado por Deus para ser um pastor que vai levantar uma geração para fazer coisas diferentes em Curitiba e no estado do Paraná. Mas você precisa ofertar a Deus. Você precisa ofertar a Deus aquilo que te impede de obedecê-lo. Você sabe o que é. Você sabe o que é que tem sido tão importante na tua vida. Eu sei as coisas que eu tive que renunciar. E o que eu posso te dizer, meu amado? Não quero que ninguém ore por ninguém. Eu quero que a pessoa fique aberta para receber essa oração. Se você for vir aqui na frente, eu quero que você traga até tua bolsa com você, tá? A gente não sabe quem está sentado no teu lado. Mas eu quero muito que, em nome de Jesus, se tem alguma coisa que tem se transformado num ídolo, que tem sido mais importante do que obedecer à voz de Deus, você vem entregar para Ele. Como é que você vai levantar essa oferta? Você vai vir apresentar aqui na frente. Você vai sair do teu lugar, você vai se ajoelhar, você vai falar: Deus, está aqui, ó. Eu estou te ofertando isso. Estou te ofertando tal coisa. O Senhor tem me pedido, eu não tenho conseguido largar a mão disso. Se esse é o momento, faz isso. Mais uma vez, eu não estou falando para trazer dinheiro. Se tem a ver com grana, depois a gente conversa. Apresenta isso para Ele. Tu és um Deus grande. Vejo o céu caindo neste lugar. Eu vejo anjos adorando teu santo nome. E eu adoro, cantando adoro e te dou honra, amado Jesus. Eu vejo a glória caindo neste lugar. Vejo a esperança, restauração e todas as curas. E eu adoro, cantando adoro. Oferta para Ele. Te dou honra, oferta para Ele. Amado Jesus. Nós te adoramos e te honramos. És nosso Deus, por ti vivemos. Nós te adoramos, te damos glória, ó Deus. Nós te adoramos e te honramos. És nosso Deus, por ti vivemos. Nós te adoramos, te damos glória, ó Deus. Essa noite, o que tem sido mais importante na tua vida, querido? Eu ministrei alguns minutos, não deu uma hora, para você entender que o que Deus vai fazer nessa cidade é algo muito grande. Mas Deus espera que não tenha nada que te impeça de obedecê-lo. Pode ser sim finanças, sim. Você pode fazer um compromisso com Deus e falar: Deus, eu quero fazer algo para marcar. Sim, pode. Mas existem coisas, querido. Existem coisas que te impedem de obedecê-lo. Existem relacionamentos que
Deus já falou para você, já disse: ei, abra mão disso. Uma profissão, querido. Uma profissão. Um pecado. Você sabe que está errado. Você fala: Deus, eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo largar. Nessa noite, o Deus que te dá força para largar está aqui para te dizendo: ei, descansa. Oh. Nós somos uma geração que não pode ter nada. Nada que atrapalhe o agir dele em nossas vidas. Querido, nada pode ser mais importante. Nada pode ser uma idolatria no nosso coração. Teu casamento, teu marido, tua esposa, nada. Teu ministério, tua igreja, teu chamado, nada. Eu honro a Deus, eu agradeço por pertencer a uma igreja maravilhosa como essa. Mas nem o Bola de Neve é mais importante para mim do que a presença de Deus. Ei! Cadê a geração generosa? Cadê a geração de sim? Se Deus fala, me dá, tá aqui. Quantas mamães impedindo os filhos de irem para missões? O filho desesperado, o filho dizendo: me deixa, me abençoa, e a mamãe com medo. Ei, o filho não é teu. O filho não é teu. O chamado não é teu. Tua profissão não é tua, teu carro não é teu, tua vida não é tua. Morremos para Jesus, somos dele, ressuscitamos com ele através do batismo, mas tudo é dele, é dele. Olha essa geração aqui, Pai, geração que se entrega, geração que obedece, geração que não dá desculpas, mas geração que te obedece. Nós te adoramos e te honramos, nosso Deus, hoje vivemos. Nós te adoramos, te damos glória, ó Deus. Nós te adoramos e te honramos, és nosso Deus, hoje vivemos. Nós te adoramos, te damos glória, ó Deus. Nessa noite, nós vamos fazer a maior oração de todas a tua vida. Você vai falar o nome disso que Deus tem te pedido. Você vai pedir forças para Ele. Pai, nós queremos te pedir perdão, porque muitas vezes nós não te demos aquilo que o Senhor pediu. Nós não ofertamos aquilo que o Senhor pediu. Nós seguramos para nós. Nós olhamos para o tesouro e não olhamos para a herança. Nós queremos te pedir perdão. E nessa noite, nós queremos nos levantar como uma geração de sim. Uma geração que te obedece, que não gasta tempo com besteira, que não perde tempo, mas uma geração de propósito, que te honra. Nessa noite, Espírito Santo, vai sondando cada coração, vai sondando e vai, em nome de Jesus, colhendo cada oração, cada entrega. Nada é mais importante. Nothing is more important. Nada é mais importante do que tua obediência a Deus. Não importa o que você faça. Há muitas pessoas dizendo: eu faço bastante para Deus. E Ele diz: mas me obedece pouco. O que faz a diferença numa geração, o que vai atrair esse avivamento, é uma geração que obedece. É uma geração que obedece. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nos transforma nessa geração. Nós não queremos nunca mais frequentar um culto por frequentar. Nós não queremos nunca mais vir na igreja por vir. Nós queremos vir por propósitos, sair impactados. Nós profetizamos em nome de Jesus
que toda a honra, toda a glória será dada a Ti. Pede o que o Senhor quiser. Pede o que o Senhor quiser. Porque nós queremos ser usados. Que os estádios se abram. Que o Senhor possa usar cada pessoa nesse lugar para salvar vidas, curar pessoas. E que ninguém daqui se corrompa com a glória. Que ninguém se corrompa com os dons. Oh, toda a glória. Ei, ei. Nós te louvamos, vamos declarar juntos. Oh. Nós te adoramos e te honramos, és nosso Deus, por ti vivemos. Nós te adoramos, te damos glória. Se levante e declare. Nós te adoramos e te honramos, és nosso Deus, por ti vivemos. Nós te adoramos, te damos glória. Toda glória, toda glória, toda glória, toda glória. Tua presença enche este lugar, deixa o céu descer, que os teus anjos possam vir. Deixa o céu descer, te adoramos aos teus pés. Deixa o céu descer, face a face queremos estar. Deixa o céu descer. Em alto. Nós te adoramos e te honramos, és nosso Deus, por ti vivemos. Nós te adoramos, te damos glória. Com todo o teu fervor. Nós mais uma vez. Nós te adoramos e te honramos, és nosso Deus, por ti vivemos. Nós te adoramos, te damos glória a Deus. Toda glória, toda glória, toda
Feche seus olhos um pouquinho, abaixa tua cabeça. Você que está aqui hoje na primeira vez, querido, o maior presente que você pode dar para Deus é o teu coração para Ele. O maior presente que você pode dar para Deus é a tua obediência a Ele. É o teu futuro nas mãos dEle. Diferente do inferno, que se você dá uma brecha, o diabo vem e acaba com a tua vida. Deus, Ele bate na porta do teu coração e Ele diz assim: se você abrir a porta eu vou entrar, nós vamos viver juntos. Vai ser uma aventura, mas você precisa querer. Se nessa noite você quer receber Jesus como teu Senhor, eu quero ser rápido e objetivo. De olhos fechados, aonde você estiver, levanta a tua mão direita comigo bem alto. Você que ergueu a tua mão, repete comigo uma oração e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão eu te peço perdão pelos meus pecados. pelos meus pecados. Eu te peço perdão Eu te peço perdão porque eu tenho feito as coisas do meu jeito. por ter feito as coisas do meu jeito. Mas nessa noite Mas nessa noite eu reconheço eu reconheço que o teu caminho que o teu caminho é melhor que o meu. é melhor que o meu. Eu reconheço Eu reconheço que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, cresceu, morreu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. mas ressuscitou ao terceiro E dia. é para ti, Jesus, E é para ti, Jesus, que eu entrego a minha vida que eu entrego a minha vida desde agora desde agora e para sempre. e para sempre. Você que está com a sua mão erguida, eu vou orar com você, Pai, no nome de Jesus. Que essas pessoas nunca mais olhem para trás, mas que elas comecem uma nova aventura em Ti. Ajude-os, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus.